Você precisa continuar. Você precisa continuar. Nesse último dia de mensagem sobre permanecer, sobre continuar, eu quero falar sobre um grande homem de Deus, que em um determinado tempo da vida dele, ele quis parar tudo. Ele quis estopar, parar. Ele quis não permanecer, e o nome dele é Elias. Um grande homem de Deus, aleluia, no ápice do chamado dele. Eu acho que eu vou irritar o povo com esse efeito. Amém, irmã. Receba a voz seca agora. Tá seca agora? Tá bom assim? Então tá bom, yes. Abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 19. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Eu preciso de 10 avivados comigo para a gente fluir mais aqui juntos, no nome de Jesus. Eu quero liberar sobre a tua vida que toda palavra que Deus já destinou para o teu coração não terá empecilho. Nenhuma palavra lançada aqui vai ter obstáculo a chegar ao teu coração. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Aleluia! E como totalmente matara todos os profetas de Baal à espadada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. Pai, essa tua palavra flua conosco. Que haja unção, que haja ousadia, que haja vida, no nome de Jesus. Olha que interessante. Essa passagem vem relatar o ápice de um chamado de uma pessoa. Qual ápice? Eu não sei se você conhece o contexto dessa mensagem. Eu vou te alertar agora sobre ele. Qual é o contexto? A prova vem de Elias aos profetas de Baal. E os profetas de Baal perdem a prova. E o que Elias faz? Pede um sinal de Deus. Conserta o altar. Eu já quero começar com uma chave. Não tem como querer um sinal de Deus sem consertar primeiro o altar. Quer viver o que você nunca viveu em Deus? Conserta o altar. Conserta o que está errado. Deus vai lá e manda um sinal. Uau! Deus vai mandar sinais para você, irmão. Ali Elias vira cabra macho e mata todos os profetas de Baal à espadada. Só que agora Elias recebe uma ameaça. De quem? Jezabel. Jezabel vira e fala: olha, é o seguinte, manda avisar, manda um mensageiro dizendo lá que eu faço prova diante dos deuses, se ao raiar o dia esse homem não estiver morto. Ela está falando assim: eu não me chamo Jezabel se esse homem não estiver morto quando raiar o dia. E agora, esse mesmo homem que tinha acabado de vir de uma vitória, vivendo o maior tempo ministerial, ele recebe uma coisa chamada ameaça. As ameaças virão depois do maior tempo que você estiver vivendo com Deus. Eu não sei, eu acho que é assim só comigo. A gente acaba de sair de uma vigília e parece que quando a gente sai de uma vigília a gente está sapateando, a gente está orando em línguas. Quem ficou desse jeito na vigília, irmãos, no nome de Jesus? E de repente o que bate na tua porta? Hello, nice to meet you. My name? Ameaça. Porque eu não sei como é que fala ameaça em inglês. Rat.
Ameaças vêm, mas ameaças vêm para cair, porque existe um Deus que é contigo. Existe um Deus, irmão, entre a ameaça e a promessa, eu fico com a promessa. Eu estou pregando para alguém aqui, pelo amor de Deus. Entre a ameaça e a promessa, eu fico com a promessa. Ameaças que vêm para desmoronar as nossas vidas. Se não tivermos cuscuz, se não tivermos cuidado, a gente vai caminhar baseado numa ameaça. O que é ameaça? Ameaça é ameaça. No original do hebraico significa ameaça. Olha que interessante. Ela manda um mensageiro para falar com ele assim: olha, você vai morrer. Olha que interessante. Ele não ia morrer. A gente está com medo de algo que nem aconteceu. A gente está acreditando nas mentiras de Satanás. Você está criando coisa na tua cabeça entre a ameaça e o Deus que fez a promessa. O que vai permanecer na tua vida, irmão, esse gigante vai cair por terra, e o que vai permanecer na tua vida é o que Deus já decretou sobre a tua história. Ei, deixa eu te dizer algo. Eu vim como profeta e homem de Deus dizer para você: nada vai te acontecer se Deus não permitir. Elias não era qualquer um, irmão. Elias era um mensageiro de Deus. Elias falava que ia haver chuva, e havia, e acontecia. Vale a pena ser aquele que diz assim diz o Senhor, mas em tempos de ameaça, aonde fica o teu coração, irmão? Cuidado. Pastor, me ameaçaram, falaram que vão mandar embora. Irmão, deixa eu falar uma coisa. Posso liberar você no mundo espiritual? Deixe que mandem. O Deus que você serve é um Deus que abre porta e o homem não fecha. Eu quero tirar um fardo, eu sinto de liberar isso. A banda pode sentir, influindo comigo, amém? Eu quero liberar hoje um novo tempo sobre a tua vida. Você não vai mais caminhar baseado numa ameaça. Ah, o que será de mim se eu perder meu emprego? Irmão, perdeu. Tem mais Deus para dar do que o diabo para roubar. As promessas vão permanecer na tua história. Sabe o que a gente faz? A gente maximiza as ameaças e minimiza as promessas. Sabe o que Elias faz? Fica com medo de uma ameaça. É tão interessante que ele tinha acabado de vir de uma das maiores experiências dele. Ele tinha acabado de vir de uma vitória, matado um tanto de profeta. Nos maiores tempos das nossas vidas, podemos ter ameaças. Ameaça não nos define. Quem tem propósito tem vida. Quem tem promessa tem vida. Eu vou dizer mais: quem tem promessa não tem pressa. Olha para quem está do seu lado e diga assim: acalma aí, meu irmão. Quem tem promessa não tem pressa. Deus não vai fazer mais força para te dar o que você necessita. Ele é Deus dono do ouro e da prata. Deus está te dando no tempo certo. Para de fazer birra com Deus. Para de temer ameaças. Tem uma canção que eu amo. Pode puxar de novo. Temer porque se eu estou teu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em... Levanta tua mão e diga: quem tem promessa, quem tem promessa, continua. Você pode aplaudir Jesus essa noite? E isso, irmãos, nos adverte a entender que nós somos vulneráveis. E nós precisamos estar prontos para adversidades. Eu digo isso sempre aqui, vou repetir: a vida é dura para quem é mole. Os seus maiores tempos de avivamento serão recheados de provação e luta. Uau! Você clama por milagre? Quem quer milagre? Se prepare para passar por lutas que vão provocar um milagre. E depois de provocar um milagre, a testificação que Deus vai fazer um milagre. O que Deus precisa para fazer um milagre na tua vida? De uma causa impossível. Então tá aí.
está aí empacotada num negócio chamado promessa. E talvez você está dizendo: eu não estou preparado para isso. Está preparado sim. Deus não dá nada que você não suporte. Se Ele colocou na tua frente, abra a mão dessa ameaça e diga, seja positivo. Diga assim: Deus me chamou para uma grande obra e eu vou permanecer. Pode Jezabel me ameaçar, pode o patrão me ameaçar, mas eu sei o Deus que eu tenho crido, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Deus é conosco. Deus é conosco. Cuidado com as ameaças. Versículo 3: o que vendo ele se levantou para escapar com vida. Olha que interessante, peguei uma chave aqui agora. Ele se levanta, e não é para confrontar o inimigo. Ele se levanta para escapar. Você pode começar fazendo certo e terminar fazendo errado. Você pode estar cheio de boas intenções, mas no inferno está cheio de boas intenções. Você pode começar se levantando, mas ir para o rumo totalmente contrário ao que Deus te chamou para fazer. Você pode começar bem a semana num culto como esse de avivamento. Você está sentindo Deus aqui? Mas amanhã se levantar para ir para um propósito totalmente contrário ao que Deus te chamou para fazer. E não adianta de nada. Quem se levanta de um jeito certo, mas se posiciona de uma maneira errada, é de nada. Ele se levanta para uma coisa, para se escapar, porque estava com medo. O problema não é ter medo, o problema é o que você faz depois do medo. O que esse medo está tipo? Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu estou falando de um homem que matou muitos homens à espadada. Agora, de repente, uma mulher, eu acho que ela era nordestina. Você tem certeza? Tem algum nordestino aqui? Ela manda um recado, fala assim: ó, gente. A versão atualizadíssima nordestina. Ó, gente, mande avisar. Ela manda um recado para desanimar ele, para ameaçá-lo de morte. E agora esse mesmo homem que matou um tanto de gente em prol do nome de Deus, agora ele está correndo de uma pessoa, por causa de uma coisa chamada medo. Cuidado com medo. Por causa do medo muitas vezes você paralisa. Por causa do medo você deixa de viver seus sonhos. Por causa do medo você deixa de desfrutar o que Deus já separou sobre a tua vida. Mas entre o medo e a fé nós caminharemos na fé. Eu vou repetir: entre o medo e a fé, Deus está te levantando hoje para viver um novo tempo de ousadia. A tua empresa vai crescer, você vai investir e vai dar certo. Eu tenho um recado de Deus para alguém aqui hoje. A tua empresa vai crescer, você vai investir e vai dar certo. Tu serás uma bênção. Me dá retorno aqui, Júnior, por favor. Tu serás uma bênção. O que o medo está fazendo com você, irmão? O que o medo está fazendo com você? Medo de quê? De ser deportado? Voltar para o Brasil? Que eu perca a vida, mas que eu não perca a minha salvação? Medo de quê? De estar no lugar errado? Sendo que Deus te mandou vir para cá? Quem mandou custeia, irmão. Quem mandou legaliza. Quem mandou aprova. Pode vir a polícia te pegar, te parar. Você vai pregar para ele, ele vai falar assim: let's go, pode ir porque eu sinto algo diferente na tua vida. Deixa eu te falar, a nossa diferença do mundo, sabe qual é? A gente não caminha pelo que vê, a gente não caminha pelo que sente, a gente não caminha pelo que ouve, a gente caminha pelo que crê. Larga desse medo. Caminhe pela fé. Continue caminhando pela fé. Elias se levanta para fazer algo, para fugir de uma realidade. Irmão, não fuja da maldita realidade. O problema vai estar lá no outro dia, batendo na tua porta, e você vai ter que encarar ele. O que é, pastor, que está te assombrando, irmão? Traga o nome de Jesus, e esse problema vai ter que cair por terra na autoridade do nome de Jesus. Por muito tempo a epilepsia me trouxe danos, e Deus me curou. Eu te pergunto hoje, o que é que está fazendo você perder noites de sono? Deus te trouxe aqui para você saber: o medo não será mais existente na tua história. Deus coloca fé no teu coração. Já estou liberando algumas pessoas que são inteligentes, estão pegando. Deus está colocando fé na tua vida. Deus está te trazendo fé.
Fé para se levantar e fazer o certo. Se levantar e fazer o certo. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia bem alto aí? Elias, mesmo sendo um grande homem de Deus, se levanta e foge. Sabe o que isso nos ensina, irmão? Que até os mais fortes podem sim, em tempos difíceis, ter medo. No worry. O problema não é ter medo. O problema é o que você está fazendo com esse medo. Ó, tem alguém ouvindo ao vivo aí? Escute. A Bíblia diz, eu lembrei de versículo agora, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor, sabe o que é? Eu já passei por situações, irmãos, que eu tive medo, mas eu lembrei do amor de Deus sobre a minha vida. E esse verdadeiro amor fez eu ter uma coragem que eu nem sei de onde veio, mas hoje eu reconheço, essa coragem veio dos céus e fez eu cumprir o propósito que Deus já tinha definido na minha história. Versículo 4, vem comigo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Elias, nesse exato momento, ele está desejando a morte. Eu vou te dar a oportunidade de participar dessa pregação. Elias está passando agora por um momento que talvez você saiba qual é. Qual é? Depressão. E aqui eu entro no ápice dessa mensagem. Homens de Deus também podem estar sujeitos a caírem numa depressão. Eu sei que talvez você espiritualizou isso a vida inteira, irmão, mas o nosso cérebro, ele é muito complexo. E momentos de tristeza podem nos assombrar um dia, mas você não vai ficar nessa cama, você não vai ficar nesse período. Deus vai te levantar dos piores tempos da tua vida. Deus trará para você uma coisa chamada alegria. Pastor, ei, irmãos, por muito tempo talvez lançaram sobre você um fardo, dizendo que você estava com demônio, por estar com uma depressão. Posso te contar um segredo, irmão? Eu estou vivendo os melhores dias da minha vida por causa de duas coisas que eu tenho feito, e eu não tenho problema nenhum em falar isso. Eu tenho minha psicóloga, eu faço terapia. Todo mundo deveria. E a gente cria um bloqueio com isso. É a melhor coisa, você precisa desabafar, você precisa falar tudo, irmão. A Bíblia fala, por isso que a Bíblia fala assim, que você tem que confessar. Confessar, falar. Não necessariamente pecado, mas falar tudo que você está sentindo. A verdade é que tem hora que a gente dá vontade de matar a ovelha, irmão. Dá ou não dá, paizão? Ou você é tão santo assim? O paizão é muito de Deus, a gente está aqui assim, ó. Dá ou não dá, mãezona? É por isso que eu te amo, mãezona. A mãezona já olhou e fez assim, ó. Você ora, você paga o preço, a pessoa sai e nem fala com você assim, ó, obrigado. Você atende ela, você tira horas com ela, você vai de madrugada, você repreende, expulsa o demônio, vai lá, paga o preço, a pessoa vai embora e fala assim, nem muito obrigado ela fala. Você precisa de uma terapia. E segunda coisa, eu tomo um remedinho, irmãos, que eu era 1000 vezes mais elétrico do que eu sou hoje. Quem lembra de mim na época? Não melhorei nada, né? Mas a depressão, irmão, talvez você está passando por esse tempo difícil, e Deus me trouxe aqui para dizer para você, esse não é o teu fim. Esse não é o teu fim. Foi assim sobre um homem de Deus. Eu estou falando sobre um homem de Deus. Elias passou por uma depressão, mas a depressão não foi o fim de Elias. A Bíblia diz que ele chega no ápice da tristeza, o ápice do fundo do poço. Mas olhe para mim, Deus tem um negócio com o fundo do poço. Deus às vezes tira tudo de você e te lança no fundo do poço. Porque no fundo do poço
Não tem como você olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, você só vai ver terra. Mas quando a gente está no fundo do poço, só existe um lugar para olhar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. Aleluia. Os teus piores dias te darão acesso aos maiores tempos de alegria. A tristeza, irmão, deixa eu falar uma coisa, a tristeza não te define. Você pode estar passando por um tempo de depressão, mas a depressão não define você. Você vai vencer essa, você vai sair do poço. Irmão, você não está endemoniado, eu quero tirar esse fardo. O que falta para você é um irmão levantar e dizer assim: levanta e anda, eu estou com você. Vem cá, levanta, sai desse poço, eu estou com você. Eu vou orar por você, eu vou caminhar com você, eu vou te ajudar. Ah não, os religiosos fizeram disso um tabu por causa de uma irresponsabilidade. A gente não é bom de cuidar de pessoas. A gente não é bom para notar quem falta nos cultos. A gente é terrível para isso. Convenhamos, irmãos, olhe bem para mim. Nós como igreja precisamos melhorar muito sobre o que é cuidado genuinamente. O que faz uma pessoa perder a vida é comprovado nos estudos. É a falta de zelo para com o próximo. É a falta de uma ligação, de dizer apenas um eu te amo. E às vezes até eu prego que pessoa é vitimista. Muitas vezes não, elas estão gritando socorro. Elas abrem o coração tanto, mas tanto, mas tanto para vulnerabilidade. Quando o diabo entra e começa a soprar na vida dela, dizendo assim: você não merece viver, você não precisa mais viver, dá um fim nisso. E ela cai nesse golpe. Porque quando uma igreja séria se cala, o diabo faz a festa. Deus me trouxe aqui para dizer para você que está passando por um período de depressão: a depressão não será o teu fim. Deus me trouxe aqui, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu sou muito, irmãos, eu sou muito calado. Eu passo pelos meus lutos solitariamente. Eu tenho esse defeito, eu não compartilho nem com a minha esposa, mas eu entro para o quartinho de oração, e lá eu tenho um encontro com o Eterno. Ele me abraça, Ele me enche. Ontem mesmo, quando eu estava preparando essa mensagem, o quanto eu fui edificado, porque eu sei de uma coisa: o fato de eu estar passando por uma depressão não define que eu tenha depressão. Eu vou passar por ela, eu vou vencer ela, porque a palavra de Deus vai dizer: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, oh, oh. O choro dura uma noite, mas a alegria, eu creio. Levanta sua mão, vamos, vamos. E ainda conte o último dia dessa depressão. Amanhã o sol vai raiar e você se alegrará. Alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e o produto do oliveira minta, todavia, todavia, cuidado com o esgotamento. O que pode fazer com que eu caia numa depressão? Vou te falar 3 coisas que podem fazer isso com você. A primeira: esgotamento físico. Cuidado com esse trabalho excessivo. Você vem para a América para desfrutar da América, mas você só está vivendo trabalhando.
Teu filho não precisa do teu trabalho, teu filho precisa da tua presença. Não adianta ter dólar e não ter a presença. Dado a vida ao trabalho, esgotamento físico vai fazer com que você caia numa depressão. Deus te trouxe aqui para também desfrutar da vida. Desfrutar da vida. Passei. Desfrute da vida. Desfrute da vida. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo com o seu cônjuge. Tenha tempo com os seus filhos. Vai crescer. Você sabe o que acontece? Muitos avós são pais duros, mas avós mansos. E sabe o que acontece? Porque na infância dos filhos, eles não deram o tempo que precisava. E quando vem os netos, eles estão querendo suprir aquilo que eles não foram com os filhos. Você já parou para reparar isso? É muito forte isso. Segundo, esgotamento que você tem que ter cuidado. Repita comigo. Esgotamento físico. Não, mais alto. Esgotamento físico. Diga, esgotamento espiritual. Uau, pastor, tem como se esgotar espiritualmente? Não é quanto mais de Deus a gente recebe? Sim. Mas até para servir na igreja tem que ter limite. Nenhuma igreja um pastor vai falar isso com você, irmão. Quem já ouviu isso em alguma igreja? Você pode olhar que é a minoria. Você serve todos os cultos, trata os irmãos uma bênção, mas em casa é carrasco com a esposa, não tem tempo para ela. Se você sente que você está esgotado espiritualmente, eu estou te liberando agora. Dá um time. Vai para casa, cuidar do teu primeiro ministério, que é a tua família. Crianças vão crescer. Você escuta esse chorinho por pouco tempo, irmão, porque passa muito rápido. É o nosso primeiro ministério. Os nossos filhos são os nossos primeiros ministérios. Se você é um péssimo marido e um ótimo servidor nessa casa, você está liberado de servir aqui. Vai lá, volta ao primeiro amor no teu casamento. Respeite a tua esposa, ame ela como Cristo amou a igreja. Seja um bom pai, seja responsável com o trabalho da tua casa, e você vai viver o melhor tempo da tua vida. Pastor, eu vou faltar um culto para ir passear com a minha família. Está liberado, irmão. Vai para Califórnia, vai para Utah, vai para outros cantos, mas viva o que Deus tem para você. Eu não fico uma hora orando, mas eu não deixo de ficar menos de uma hora sem orar. Tem muita gente que é espiritual demais e às vezes eu acho que vai virar até anjo. Tem irmãos que você olha para ela, e não grave isso aqui agora não, que é brincadeira. Você vai olhar para ela, ela fala assim, ó. Você pergunta para ela sobre política, e ela olha. Você conhece alguém espiritual desse jeito? Você nunca vai me... Irmão, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou esse cara espiritual que você está imaginando. Eu sou como você, aquele que reconheceu a obra da cruz, e todos os dias quer conhecer mais do filho da Dona Maria e do seu José, Jesus de Nazaré. Não necessariamente você vai me ver assim o tempo todo. Não. Mas quando eu estou na minha casa. Ontem aconteceu algo. Eu fui comprar, não vou mentir aqui, eu fui comprar uma picanha de 2 dedos de gordura para comer. Quando eu saí na porta tinha uma mulher. Eu vou chamar, tá lá em casa ainda. Os irmãos com inveja, tá amarradão Jesus. Tchau. Brincadeira, amiga. E tinha uma mulher vendendo um chup-chup. Quem já viu ela ali no Seabra vendendo chup-chup? Eu passei assim, falei, quanto tá o chup-chup, moça? Ela falou assim, tá, boa vendedora ela. Não sei se ela tá aqui, eu chamei ela para vir, ela veio? Acho que não. Eu falei com ela assim, pode te falar um negócio? Me dá 20 chup-chup. Ela me deu. Aí o Espírito Santo falou comigo assim, fala com ela, que eu amo muito ela. Eu comecei, moça, posso fazer uma oração por você? E ela olhou para mim, irmãos, começou a chorar, no meio da rua. Ela falou, pode? Eu falei, eu sou pastor,
eu quero orar por você. Então já vou te dar um recado. Eu convidei ela para vir, para ela vender os chup-chup dela no fim do culto. Nós vamos zerar todo o estoque dela de chup-chup. Se ela estiver aqui hoje, nós vamos fazer, vai ser a maior venda da história dela. Porque o quão espiritual eu sou, não é aquele espiritual que fica andando na rua assim, ó. Não, é quando eu sou um bom marido, é quando eu pago minhas contas em dia, é quando eu não sou omisso quanto ao evangelho. Eu passo na rua e se o Espírito Santo manda, eu falo. Se o Espírito Santo manda eu dar o exemplo, eu dou o exemplo. Se o Espírito Santo fala, ore por ela, eu oro. Se o Espírito Santo fala, cale a boca, eu calo. Cuidado com esses crentes hipócritas que estão de olho em tudo que você faz. Ah não, pastor Diego, agora eu estou andando de tênis de Louis Vuitton. Irmão, eu vou andar de tênis de Louis Vuitton. Se alguém quiser levar hoje, leva. Eu estou até liberando. Não é o seu número, paizão. Qual é o seu número? 12. Acabou a oportunidade. Eu falei assim, qual é o seu número, até tremendo assim, ó. Qual é o seu número, Cadu? 9? Dá um abraço aqui. Eu te amo. As pessoas olham para você, e a verdade é que quem fala mal de você é quem não está fazendo porcaria nenhuma. Eu lembro, na palavra de Deus diz isso. São os fariseus hipócritas, que só estão olhando porque não estão fazendo nada. O evangelho de Jesus não foi feito, irmão, deixa eu falar uma coisa. Um dia eu não me entreguei a uma religião, porque religião não salva ninguém. Nos piores dias da minha vida, sabe onde eu encontro refúgio? Em Jesus. É Ele quem salva. Talvez você entrou aqui hoje falando assim, pastor Diego, eu não quero ser crente, eu não quero ser da igreja evangélica. Irmão, tudo bem, nem eu. Eu quero ser discípulo amado de Jesus. Eu quero ser próximo dele, eu quero ouvir a voz dele. O que ele falar eu vou ouvir e vou obedecer. Deus não te chamou para só ler a Bíblia, Deus te chamou para viver a Bíblia. Deus não te chamou, irmão, para conhecer os versículos, Deus te chamou para viver os versículos. É por isso que os tempos maus não nos definem. Diga comigo, esgotamento físico, esgotamento espiritual e esgotamento emocional. O que é o esgotamento emocional? É aquele esgotamento que você está acostumado a dizer sim para todo mundo. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai morrer e eles vão continuar vivendo. Para de querer agradar todo mundo. Você está agradando todo mundo e não está agradando a Deus. Eu vou falar algo para você. Você vai olhar para quem está do seu lado. Eu sei que você não gosta, mas eu não estou nem aí. E você vai ser liberto hoje de uma coisa que você não tem coragem de fazer. E você vai ver que é gostoso. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim, não. 1, 2, 3. Não, irmão. Você é terrível para isso. Faz cara de mal, sem rir. Tem irmão que está quase fazendo xixi na calça de tanto rir ali. Faz cara de mal e fala assim, não. Agora você vai dizer assim, não é não. Se você não pôr limites na tua vida, as pessoas não vão pôr por você. Aprenda a dizer não. Eu não posso, estou com a minha família, eu não vou, eu não consigo, eu não preciso fazer isso. Ponha limites, senão você vai cair numa depressão e ninguém vai cuidar de você. Porque quem não está acostumado a ouvir não de você é porque não ama, não cuida e não respeita. Quem te ama, quando ouve, não respeita o que você está dizendo. Sabe por que o povo assusta comigo? Porque eu sou muito brincalhão. Mas quando eu, irmão, quem já me viu nervoso? Quando eu tô brabo, irmão, eu falo assim, não. E não é não. O Augusto pode estar fazendo o que for. Você faz assim, ó. Psiu. Ele vem na minha frente na hora. Porque eu imponho respeito, limites. Repita comigo, limites. Cuidado, senão a depressão vai ser uma realidade na tua vida. Mas você não vai cair nessa depressão, você vai continuar no nome de Jesus.
Versículo 5: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e coma. Irmãos, eu me lembro de um versículo: o Senhor dará ordem a quem? A seu? Deus está mandando anjo para levantar pessoas. Não se assuste se um anjo invadir teu quarto hoje e falar assim: levanta e come. Olha o que está falando aqui. Levanta e... faz assim, ó. Não, nem anda não. É levanta e come. Você pode andar, mas agora você vai ter que primeiro comer. Fala assim: levanta e... O Augusto, quando está com fome, faz assim, ó. Fala assim: levanta e come. A ação de levantar ninguém vai fazer por você, tem que ser você mesmo. Eu vejo duas coisas: o levantar é de Deus, e o alimento, o que vai me fazer me desviar de uma depressão? A comida, a palavra, o alimento que nós precisamos. E talvez você está acostumado a um profeta dizer: assim diz o Senhor, sendo que Deus já está dizendo para você há muito tempo através da palavra. Eu vejo Deus falando comigo quando eu começo a ler Gênesis. Eu vejo Deus falar comigo quando eu estou lendo Êxodo, quando eu leio os Salmos, quando eu leio Provérbios, quando eu leio o Apocalipse. Deus fala comigo quando eu estou lendo Pedro. Deus fala comigo quando eu estou lendo Marcos. Deus fala all the time. Eu não preciso de um profeta para dar destino para mim. Se Deus quiser usar o profeta, pode usar. Mas Deus, o Criador da terra, Ele fala comigo quando eu abro a palavra e digo: fala que o teu servo ouve. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou-se a deitar. Olha que interessante, irmão, olhe para mim. Deus agora não está mandando só um anjo, Ele está mandando um anjo cozinheiro. Está na Bíblia. Não mandou só um anjo para levantar ele, levantou um anjo para cozinhar para ele. Isso demonstra o amor de Deus para conosco. Só que naquele exato momento, irmãos, Deus socorre Elias com duas coisas: alimento e descanso. Em tempos difíceis, corra para a palavra. Em tempos difíceis, descanse. Só dorme quem sabe quem está realmente no controle. Só dorme quem sabe: estou passando por um tempo difícil, vai descansar. Só dorme quem sabe que está no controle. E é Deus que tem o controle da tua vida, é Deus que tem o controle da tua casa, é Deus que tem o controle da tua história. Deus naquele exato momento socorre Elias. Mas o versículo 7, aqui eu estou terminando. E o anjo do Senhor tornou-se a segunda vez. Olha que interessante, Deus manda um anjo para providenciar alimento e bebida para Elias. Elias levanta, come, mas dorme. Ele não teve força para continuar. E o que Deus faz? Manda o anjo cozinheiro de novo. Deus não desiste de você. Deus tem paciência com as nossas crises. Deus tem paciência com os nossos conflitos. É aqui que eu falo de um Deus que é fogo consumidor, mas também um Deus que é amor. Ele te ama tanto que Ele te trouxe aqui para escutar essa mensagem. E quando eu preparava ela, o Espírito Santo me falava que teriam pessoas aqui, tanto de manhã quanto à noite, que precisavam ouvir isso aqui, que estavam a ponto de sucumbir. Você estava dizendo: não aguento mais, eu desejo a morte, como Elias desejou. Mas Deus está dizendo para você hoje: o teu fim não é na morte, o teu fim é o que eu tenho para você. Eu tenho alimento e descanso, mas eu tenho algo a mais. E o anjo tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque o teu caminho será muito longo.
Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. O que Jezabel tinha prometido para ele? O quê? Morte. O que Jezabel tinha prometido para ele? Mas Deus estava dizendo o contrário. Levanta, porque a estrada é muito longa. Se o diabo está dizendo para você que você não vai viver, Deus está dizendo: levanta, coma e beba, porque tem uma estrada grandiosa para você seguir. Fique de pé.